Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que tá, Dona Pimenta, Maria Fernanda? Eu tô gravando esse vídeo aqui, não vai ser muito longo não, para falar com vocês os principais pontos que eu vou cobrar de vocês durante a recuperação, né? Na prova de recuperação, eu vou cobrar alguns pontos principais aqui. Peguem os livros de vocês e vamos lá. O que vai cair, professor, na prova de recuperação? Olha, como a recuperação é bimestral, geralmente se cobra todo o conteúdo do bimestre. Então seria a unidade 1 e a unidade 2 inteira, ok? Unidade 1 e unidade 2 inteira. Olha aqui, pessoal. No capítulo 1 e no capítulo 2 são aqueles temas referentes a o que é história, para que serve a história, é aquela parte de fundamentos do que é a ciência histórica. Nessa atividadezinha que eu vou enviar para vocês no chat, é uma atividade de recuperação que vale 20 pontos. São 4 questões. Cada questão vale 5 pontos. Não pode errar. Não pode rasurar. Você pode passar a limpo, fazer a lápis e passar a limpo, mas não pode fazer rasura aqui, ok? A primeira questão é assim: explique qual é a função da ciência história. Ciência histórica, né? Ressaltando como os historiadores produzem o conhecimento histórico. O que eu quero trabalhar com vocês nesse capítulo aqui, ó? A definição do que é história. O que é história? Nós falamos que a história é a ciência que estuda, né, as mudanças e as permanências ao longo do tempo, que estuda os diversos grupos humanos e como que eles se transformam ao longo do tempo. Nós falamos então que o historiador se preocupa com a humanidade, com os seres humanos. Ele não estuda os dinossauros, os historiadores não se preocupam em estudar a formação das rochas, das montanhas, das florestas. Isso é coisa de outro profissional. O historiador se preocupa principalmente com o estudo das sociedades humanas e como que elas se transformaram ao longo do tempo, ok? Então vamos lá. Outra coisa, como que o historiador produz o conhecimento histórico? Como é que ele chega lá a descobrir certas coisas? Então, o historiador é como se fosse um investigador do passado. O investigador, para conseguir solucionar o crime, ele procura pistas, né, do crime cometido. O historiador, para conseguir descobrir um pouco mais do passado, ele precisa de pistas também. Essas pistas nós chamamos de fontes históricas. O que são as fontes históricas? Fonte histórica é qualquer coisa que sobrou dos povos do passado. Mesmo se eles quisessem ou não. Mesmo se eles quisessem deixar alguma coisa ou não. Por um acaso, passou os anos, alguma coisa foi preservada. E nós, sem querer, fomos fazer uma construção, encontramos aquela coisa ali. É do passado, é uma fonte histórica. Qualquer coisa que sobrou do passado e nos ajuda a conhecer um pouquinho mais sobre o passado é fonte histórica, ok? Então, pessoal, nós já vimos então o que é história, que é a ciência que estuda as transformações humanas ao longo do tempo, né, o que mudou, o que permaneceu, né, nos diferentes povos da Terra. E nós sabemos que para descobrir sobre o passado, os historiadores eles estudam as fontes históricas, que são os vestígios deixados pelos seres humanos aí ao longo do tempo, ok? Então, beleza. Olha, é importante que você saiba alguns tipos de fontes históricas, né? Fontes históricas, perdão. Fontes históricas, elas são muitas vezes divididas em categorias, né? Cada historiador utiliza algumas categorias de fontes para fazer um certo estudo. Então existem as fontes escritas, que são todo documento escrito. Este livro seu, por exemplo, se fosse encontrado daqui a 10 mil anos, seria uma fonte escrita, né? Porque o importante dele aqui, é claro, ele é material, você segura nele, você aperta ele. Mas o importante para nós aqui talvez é mais a escrita do que o material dele, né? Mas enfim, também pode ser visto como uma fonte material, se você fosse estudar o material que é feito, né? Qual que é a técnica que eles faziam para fazer o papel. Então tudo isso pode ser
Fonte. Às vezes uma fonte pode ser tanto visual quanto escrita. Às vezes uma fonte pode ser tanto visual quanto material, tá? Não tem problema. Uma fonte não é uma coisa só. Ela é uma pista do passado. Ela é só algum vestígio do que sobrou de algum povo do passado, ok? Vamos lá. Um ponto importante, pessoal, é vocês saberem sobre como que existem diferentes formas de perceber o tempo. Lembra que nós falamos sobre isso durante algumas de nossas aulas? Nós falamos assim, existe o tempo natural, que é o tempo da natureza. Existe o tempo cronológico, que é o dos calendários, que é o que os seres humanos criam para organizar a sociedade. Existe o tempo histórico, que ele é mais difícil de entender, é o tempo que alguma sociedade demora para passar por alguma mudança, por uma transformação. E existe o tempo psicológico também, que é como que você percebe a passagem do tempo, dependendo da atividade que você faz. Se você está se divertindo, o tempo parece que voa. Se você está entediado, o tempo parece que se arrasta, né? Então, existem diferentes formas de perceber o tempo. Isso é o mais importante que eu quero que vocês saibam, ok? Beleza. Outra coisa que é importante que vocês saibam, pessoal, é sobre cultura e patrimônio cultural. O que é cultura? Cultura, pessoal, é um termo muito importante para a história. E, de uma forma simples, pode ser entendido como qualquer hábito, costume de uma sociedade, de um povo específico, né? Não de uma pessoa só, mas de um grupo de pessoas. Como que essas pessoas fazem certas coisas, o que elas comem, como elas se vestem, isso pode ser visto como uma cultura, são os hábitos e as práticas de um mesmo povo, ok? Tranquilidade. O que é um patrimônio histórico? Um patrimônio histórico é um símbolo da cultura de um povo. É alguma coisa que representa a cultura de um povo. Pode ser um centro histórico, um museu, um prédio antigo, ou pode ser uma dança, uma música, né, que representa uma parte da história de um povo, que represente alguma coisa sobre uma sociedade, ok? Beleza. Depois disso, pessoal, nós vamos aqui para a unidade 2, falando sobre o surgimento e os primeiros passos da humanidade. Então, a primeira coisa que a gente falou foi que a história estuda a humanidade, certo? Não estuda os animais, não estuda os dinossauros, não estuda as montanhas, não estudam os rios, a não ser a relação disso com os seres humanos. Aí sim, se tiver o ser humano, o historiador estuda. Como que surgiu o ser humano? Então essa é a primeira pergunta. Se a história é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo, quando surgiu? Essa é a primeira questão. E aí, pessoal, nós não temos nenhuma resposta conclusiva. Nós não temos nenhuma resposta definitiva sobre o surgimento dos seres humanos. Mas é possível entender uma coisa. Todos os povos do mundo criaram suas próprias explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. Essas explicações baseavam-se na ideia de que algum deus ou alguma divindade, uma força celestial superior, criou o mundo e criou do nada, por um ato mágico, os seres humanos, ok? Esse tipo de história de criação dos seres humanos por algum tipo de Deus, nós chamamos de hipóteses criacionistas ou teoria criacionista, ok? Existem várias teorias criacionistas. Existem diversas histórias. Cada sociedade acredita de uma forma. Tem um povo igual aqui no Brasil que acredita que Deus pegou o barro, modelou, soprou o barro e deu vida ao ser humano. Tinha uma galera aqui ali no México, os maias, no sul do México, que acreditavam, por exemplo, que os seres humanos tinham vindo do milho. Então, há uma loucura aí. Cada povo tem a sua própria explicação. Religiosa são as teorias criacionistas. Se acreditar que o ser humano foi criado por Deus, é uma teoria criacionista.
nada contra, nada a favor. Só estamos dizendo que se você acredita que Deus, um Deus, qualquer Deus, criou o ser humano, isso é uma hipótese criacionista. Os seres humanos foram criados do nada, como nós somos hoje. E existem algumas outras explicações. A mais famosa delas é a que surgiu há cerca de 150 anos atrás, chamada de evolucionismo, ou teoria da evolução das espécies. Essa ideia, ela foi desenvolvida por vários pensadores. Muitas pesquisas ali, na Europa principalmente. E aí teve um cara que divulgou, que ficou famoso, que apresentou essa ideia e tornou ela famosa. Esse cara é chamado Charles Darwin. Charles Darwin. Você pode ver aqui na sua página 37. Vai falar sobre o que é a teoria evolucionista. Nessa teoria, os seres humanos não foram criados, mas sim eles evoluíram, eles se modificaram. Éramos outros animais. E aí, vivendo no planeta há muito tempo, milhões de anos, os seres vivos, todos os seres vivos, se transformam, se modificam. O planeta esquenta. Os animais que conseguem se adaptar sobrevivem. Os animais que não conseguem se adaptar morrem. O planeta esfria. Por quê? Porque acontece, é natural, né? O planeta esfria. Os animais que conseguem se adaptar sobrevivem. Os animais que não conseguem se adaptar são extintos. Essa teoria evolucionista acredita nisso. Os animais que se adaptam às mudanças resistem e permanecem. Podem às vezes passar, né? Podem passar para os seus filhos e descendentes essas características que eles vão adaptando, que eles vão aprendendo, né? Ok. E os animais que não se adaptam são extintos. Isso chama-se seleção natural. Como assim, professor? Seleção natural. É da própria natureza. Não tem força humana nenhuma. Ah, professor, se eu separar só os melhores cachorros mais fortes para sobreviverem, isso é seleção natural? Não. Não foi a natureza que fez sozinha, foi o ser humano. Aí tem a ação do homem, não é natural. Essa seleção natural é o seguinte: o mundo se transforma por vários motivos. A nossa realidade se modifica. Aquelas espécies que conseguem se modificar aos poucos, resistem às mudanças, sobrevivem, se modificam, sobrevivem. Isso quer dizer que elas evoluem. Evoluir, então, não é ficar maior ou mais forte. Evoluir, aqui no caso, seria melhor se adaptar às mudanças, melhor se adaptar ao meio ambiente, ok? Ah, professor, eu não acredito. Não tem problema. Eu só quero que vocês saibam que existe essa teoria, que ela é baseada em estudos científicos, em evidências, né, científicas. Não são conclusivas também, elas não afirmam nada, né? Mas elas são baseadas em testes que você pode fazer, refazer, comprovar, discute-se com outras pessoas, ok? Beleza, então nós temos as hipóteses criacionistas e as hipóteses evolucionistas. Na história, nós nos baseamos, a gente entende, é importante estudar como que os povos acreditam que os seres humanos surgiram. Mas se utiliza a hipótese evolucionista, que os seres humanos evoluíram, né, de outros animais. E por que isso, professor? Porque ao estudar os fósseis, os vestígios humanos que sobraram, né, e os vestígios de animais que se pareciam com os humanos, a gente percebe que nós, como somos hoje, éramos diferentes há tempos atrás. Então, estudando esses fósseis, você pode ver aqui na página 40, né? Estudando esses fósseis de hominídeos, ou seres que pareciam com nós humanos. Os macacos, por exemplo, o orangotango, o gorila, ele é um hominídeo, ele se parece com um ser humano em termos de animal. Eles possuem polegar opositor, eles possuem uma postura bípede com os dois pés, uma coluna que alonga-se e alinha-se a cabeça é alinhada, a coluna vertebral. Não é igual o cavalo que é assim, né? Que eles ficam assim. Não, o ser humano alinha o pescoço. Então,
Os macacos podem também ser considerados alguns deles, né? Aqueles piquituxi não. Fala, macaco igual orangotango, igual gorila, são também hominídeos, têm semelhança com os seres humanos. Os primeiros animais que se pareciam com os seres humanos, talvez tenham sido eles, os nossos ancestrais, né? E aí começou-se a estudar, a partir desses fósseis, a evolução desses animais que se pareciam com os humanos. Segundo essa teoria, por volta de 2 milhões de anos atrás. Espera só um minutinho, agora eu volto.